Olá, queridos. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia. E aí, essa aula de hoje é muito polêmica, tá? Um assunto muito polêmico, mas eu queria deixar bem claro desde o início que a professora não é louca, nem é satanista, tá? A gente só vai falar de um assunto que é tema da filosofia, que é justamente o tema Deus, uma criação humana. Gente, nas aulas passadas a gente tem falado sobre Deus dentro da perspectiva filosófica ali da Idade Média, mas hoje a gente precisa expandir esse pensamento. A gente precisa hoje ver outros pontos de vista sobre Deus, a ideia de Deus. E aí, desde já, eu quero deixar bem claro que isso é só um conteúdo, tá, de filosofia, e a gente precisa saber das coisas até para a gente poder criticar elas. Tá? Se eu sou contra um ateu, então eu tenho que entender o pensamento dele para eu me defender, beleza? Então vamos lá, gente. Seguinte, nós estudamos em aulas anteriores sobre a filosofia cristã. A filosofia cristã ela foi muito preponderante durante a Idade Média, principalmente por meio do pensamento dos padres, né, daquela época, que eram, como é que eu posso dizer? Eles eram os pensadores da época, né? A gente tem a patrística e a escolástica, que são duas correntes filosóficas daquele período que vão tentar conciliar os dogmas da Igreja Católica ao pensamento filosófico, né? Então, a filosofia cristã, ela se baseia na existência de Deus e na ideia de que os logos de Deus se fez carne, isto é, o seu Filho Jesus Cristo, ele veio para a Terra, ele habitou entre nós e ele buscou nos salvar, né? Mas aí a gente entra em algumas questões que são muito polêmicas, tá? Que são postas aí na página 147 do livro de vocês. O autor faz alguns questionamentos, tipo, ok, os caras pensam sobre a existência de Deus, defendem Deus, dizem que a sabedoria vem de Deus. Mas e se Deus não existir? E se ele for uma criação nossa, dos seres humanos? Essa possibilidade evoca várias questões, como que motivos levaram os homens a criar Deus? A que especificamente nos referimos quando pensamos no nome Deus? Quais são as consequências da inexistência de uma divindade se não existisse Deus na nossa vida? Qual diferença faria? Será que, na ausência de um Deus, então tudo é permitido, já que não existem regras, então eu posso fazer o que eu quiser? E aí nós vamos falar hoje de 3 filósofos que vão discordar desse ponto de vista, que vão questionar a existência e a ideia que a humanidade tem sobre Deus, tá? Nós vamos falar de um cara chamado Feuerbach, nós vamos falar de Karl Marx e nós vamos falar de um cara super polêmico chamado Friedrich Nietzsche, tá? E aí vocês prestem bastante atenção nas ideias que eles tinham sobre Deus. Beleza, então a gente começa vendo aí a ideia do Feuerbach, que é esse senhor bonitão que tá aí no slide de vocês, tá? E aí ele vai discutir uma temática que é comparar a teologia e a antropologia. Ele vai dizer que ambas são a mesma coisa, tá? Para quem não sabe, para quem não lembra, teologia, a palavra teologia vem do grego tel, que significa Deus, logia, logos, estudo, então é o estudo sobre Deus. E a antropologia, antropo significa homem, que é o estudo do homem, tá? Aí eu trago aqui uma frase do Feuerbach, que tá inclusive no livro de vocês, na página 148, que ele diz o seguinte: tal como o homem pensa e sente, assim é seu Deus. Essa frase resume muito bem o pensamento que Feuerbach tinha sobre Deus. Para ele, Deus nada mais é do que a personificação daquilo que a gente deseja, tá? Deus, ele tem domínio sobre tudo. Deus, ele é perfeito. Ele tem infinitas qualidades que, na verdade, nada mais são do que aquilo que nós, seres humanos, desejaríamos ser, tá? Então, é bem essa a ideia que ele traz. Nós somos humanos, nós somos fracos e
a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com a gente, então a gente criou a imagem de Deus, a gente criou uma ideia de Deus que seria um ser perfeito, e seria um ser ao qual nós poderíamos recorrer em momentos difíceis, tá? Ele diz então que que Deus para nós nada mais é do que aquilo que nós mesmos desejaríamos ser, tá? O ser humano, ele está solto no mundo, sua vida é frágil, a qualquer momento ele pode deixar de existir ou enfrentar dificuldades enormes, pode perder amigos, filhos ou outros parentes, adoecer, enfrentar desgraças de toda ordem. Então, para ele, a gente criou essa ideia, por isso que o tema da aula é Deus, uma criação humana, que é para nos satisfazer ou para ser o reflexo daquilo que a gente gostaria de ser. E aí vem aquela ideia de que cada povo tem o seu Deus e cada povo tem um Deus que é exatamente a imagem daquela sociedade, que supre exatamente as necessidades daquela sociedade, tá? Seguindo adiante, a gente vai falar então de um primeiro cara que é muito influenciado pelo pensamento de Feuerbach, que é o Karl Marx, que vai fazer uma séria crítica à religião. Ele diz que a religião é o ópio da humanidade. Ópio, para quem não sabe, é uma droga. E drogas existem para nos aliviar de dores, de sofrimentos, né? Por exemplo, um remédio. Remédio é uma droga. Para que a gente toma remédio? Para curar alguma dor, para aliviar algum problema que a gente tem, certo? Karl Marx, para quem não sabe, era um cara que fazia muitos estudos sobre a sociedade e ele dizia que a sociedade está dividida entre opressores e oprimidos, né? Ele atentava muito para o fato de existirem muitos problemas na sociedade. E aí ele vai dizer que a religião é uma espécie de fuga da humanidade, certo? O ser humano ele criou a religião e tudo que está englobado nela para ter um fio de esperança no meio de toda essa miséria, para ter a quem se agarrar, tá? E aí eu trouxe aqui uma frase dele sobre religião. Ele diz: religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de coisas embrutecidas. Então ele coloca a religião como uma ilusão que reflete ao mesmo tempo que camufla a difícil realidade humana. Ora, se a realidade é ruim o suficiente para que o ser humano crie um mundo fantasioso de felicidade, ela precisa ser mudada. Então ele coloca a religião nada mais como uma fantasia, algo que a gente precisa se apegar no meio da miséria que a gente vive. Tipo, quando a gente está com muita dificuldade, quando a gente tem muitos problemas, a gente se agarra à ideia de Deus, a gente se agarra à religião como uma possível saída. Muitas vezes, quando a gente está sem saída nenhuma, a gente se agarra a essa ideia. E para ele, a religião só serve para isso, como um alívio em sofrimento, em meio a um sofrimento, e que não ajuda em nada, e que pelo contrário atrapalha, porque ela tira de nós a nossa verdadeira visão sobre a realidade. Já o Nietzsche, não sei se vocês já ouviram falar desse ser humano, mas ele era um cara absolutamente crítico à ideia da existência de Deus. Para ele, Deus está morto. Por quê? Porque na época em que ele convive ali no final do século XIX, é uma época de grande efervescência, florescência da ciência. Então ele diz que quando a gente começou a explicar as coisas de modo racional, usando a ciência, a gente não precisa mais de Deus. No momento que a gente aprendeu a fazer remédios para nos curar, no momento que a gente criou a medicina, no momento que a gente aprendeu a obter conhecimentos de conta própria, ali deixou de existir Deus, nós matamos ali a ideia de Deus, tá? Porque a gente, segundo ele, não precisaríamos mais de Deus, certo? Aí eu trouxe aqui uma frase que está no livro de vocês também, na página 149, que são falas do Nietzsche. Ele diz: Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos. Como nos consolar entre os assassinos? Segundo ele, Deus então estaria morto, mas a ideia que nós tínhamos sobre Deus, ela está morta porque nós próprios o matamos.
tá? Porque a gente não precisa mais dele, né? Isso é a ideia na concepção do Nietzsche, tá? Ele diz que Deus era uma invenção da nossa cabeça que existiu enquanto foi necessário, enquanto a gente precisava dele, enquanto a gente não sabia se curar sozinho, enquanto a gente não tinha conhecimento sozinho, enquanto a gente não conseguia fazer as coisas sozinhos. Mas, segundo ele, agora Deus já estaria morto, porque a gente não precisa mais disso, porque nós somos pessoas esclarecidas e, portanto, não precisaríamos mais dessa ideia, beleza? Ainda sobre dentro da perspectiva da ideia do Nietzsche, eu trago para vocês o pensamento de um filósofo contemporâneo chamado Michel Onfray, um francês, que ele vai discordar de Nietzsche, porque ele vai dizer que o ser humano ainda não matou Deus. Não matou porque o ser humano ainda continua precisando de Deus. O ser humano ainda é frágil, ainda vive de subterfúgio, ele tem fraquezas, ele ainda é mortal, então ele precisa se agarrar a essa ideia ainda. Deus, o ser humano ainda tem aspirações, ainda tem esperança, e Deus constitui a imagem dessa esperança para os seres humanos. Então ainda é necessário que Deus exista, segundo as ideias aí do Onfray, beleza? Galera, eu trouxe para vocês o pensamento aí de 4 filósofos a respeito da ideia de Deus, tá? Basicamente, eles seguem uma mesma linha, até porque todos são seguidores lá do primeiro que eu falei, que é o Feuerbach. Ele segue uma ideia de que nós, seres humanos, a gente criou a ideia de Deus, Deus não existe, é só uma ideia da nossa cabeça, que existe para suprir as nossas necessidades, para nos acolher em momentos de dificuldade. Ou então Deus é apenas o reflexo do contrário daquilo que nós somos. Tá? Nós somos imperfeitos e nós temos determinadas aspirações. Nós queríamos ser perfeitos, a gente queria ter poder de controlar todas as coisas, a gente queria criar, a gente queria ter o domínio sobre tudo e nós não temos. Então, para suprir essa necessidade, nós criamos então a ideia de Deus. Tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Respondam aí as questões. Obrigado, tá? Qualquer dúvida, me procurem. Tchau.